Atos, capítulo 5. Pastor Hildo ministrou sobre Atos 2, o Pentecoste. Domingo passado foi dia de Pentecoste. E agora aqui na sequência, Atos 5, 17. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus, antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Verso 32, nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que ela possa frutificar em nossos corações. No nome santo de Jesus nós oramos e a igreja diz amém e amém. A conclusão dessa fala do apóstolo Pedro, a conclusão desse discurso do apóstolo Pedro diante do sinédrio, apresenta um ensinamento essencial sobre o papel do Espírito Santo na vida cristã. Meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito Santo ele não é uma presença passiva no nosso dia a dia. O Espírito Santo não é simplesmente uma força impessoal, uma espécie de energia, não. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma testemunha ativa da verdade de Jesus Cristo. É o Espírito Santo, meus irmãos, que testifica no nosso coração que a mensagem do Evangelho é verdadeira. É o Espírito Santo que corrobora a mensagem da igreja, não apenas internamente no nosso coração, mas também externamente. Os apóstolos estavam cheios do Espírito, se movendo com milagres, anunciando ousadamente a palavra, e diante, como acabamos de ler, de uma oposição tão ferrenha que as autoridades religiosas impuseram, Pedro vira no final da sua defesa e solenemente Pedro declara: nós somos testemunhas do Evangelho de Jesus, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. É interessante, meu irmão, é interessante, minha irmã, que o próprio Jesus já havia profetizado sobre esse momento.
No Evangelho de João, capítulo 15, verso 26 e 27, Jesus disse assim: quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Eu quero estudar com os irmãos então essa manhã, juntos examinarmos esse texto, porque nós temos que entender de uma vez por todas isso na nossa vida. Todo verdadeiro cristão precisa ser sensível à orientação do Espírito, ao testemunho do Espírito e ser cheio do Espírito. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida. Quem gosta de estudar a palavra? Vamos estudar a palavra então? Esse é um texto que traz essa lição. O Espírito Santo testemunha em nós e através de nós. É Deus agindo na sua vida e através da sua vida. O texto inicia, então, falando sobre o poder que estava sobre a igreja primitiva. É um milagre completo. O apóstolo Pedro, que estava simplesmente tão cheio do Espírito Santo, que o texto anterior, não dá tempo de estudar o capítulo todo, diz que ele estava andando, gente, até a sombra dele estava ungida. Louvado seja Deus. Já pensou até a sua sombra ser ungida? Ele passava, as pessoas colocavam os doentes, e onde a sombra do apóstolo Pedro passava, a pessoa era curada. Você já teve noção do que é uma coisa dessa? Era tamanho transbordar de Deus. Quando estavam aqui domingo passado? Não foi bênção? Foi ou não foi uma bênção? A palavra do pastoril do domingo passado sobre o Pentecoste. Jesus falou, vocês vão ficar em Jerusalém. Vocês vão pregar em todo o mundo. Imagina Jesus no Monte das Oliveiras falando isso para os discípulos. 11 discípulos, que Judas ficou para trás, tinham 11 discípulos. Jesus vira para 11 discípulos e fala assim, vão por todo mundo, mundo. Eles devem ter olhado um para o outro, assim, nós aqui vocês vão pregar agora no mundo inteiro. Mas para uma missão sobrenatural, Deus derramou uma capacitação sobrenatural. Mas vocês vão receber o Espírito Santo. Esperem em Jerusalém, vocês vão receber o Espírito Santo. E aí vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Isso foi semana passada. Então, meus amados irmãos, a missão nasce da espera, amém? Nasce da obediência. O poder na sua vida nasce, como nós estamos estudando aqui, de uma sintonia do seu coração com Cristo, com a palavra de Cristo. E os discípulos então foram cheios, se cumpriu a palavra de Deus, se cumpriu. E eles então começaram a pregar a palavra. Eles foram presos no capítulo 4, por causa da multidão que estava se convertendo. Diz que mais de 5.000 já tinham se convertido. E aí eles foram soltos e os líderes religiosos falaram para eles, Pedro e João, não preguem mais. E eles continuaram pregando a palavra, e mais pessoas se converteram. E agora chega ao ponto de pessoas das outras cidades trazerem doentes. Então era uma pregação cheia de poder. A igreja ali começou a agir, e havia algo sobrenatural. Não era, eram irrefutáveis as evidências. Eram paralíticos andando, eram doentes sendo curados, eram pessoas compartilhando a vida, pessoas deixando de ser orgulhosas, pessoas colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Pedro não tinha que ficar implorando para obra de caridade, as pessoas é que se jogavam, toma aqui. Era algo sobrenatural que acontecia naquele momento, porque a igreja estava sacudindo Jerusalém, cheia do Espírito Santo. Eu quero te dizer que se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos sacudir Campinas para a glória de Deus. A história da igreja mostra isso. Toda vez que uma igreja, por menor que seja, mas ela está cheia do Espírito Santo, a cidade começa a ser sacudida. A cidade começa a ser sacudida. Isso em qualquer lugar que os crentes estão cheios de Deus. Começamos a orar na PUC Minas, época que eu estava na graduação, não tinha nenhuma reunião de oração na faculdade, 30.000 alunos, não tinha nenhuma reunião de oração, 30.000 alunos, tinha um grupo chamado CEL,
que era o Centro Evangelístico Universitário, que fechou. Quando eu entrei, estava acabando, formando uma turma, não tinha ninguém. Começamos do zero. E aí eu distribuí um adesivo, um cartaz com o único colega crente da minha sala. Eu não falo o nome dele para preservar ele. É o Guilherme Andrade Dias Abreu. Só tinha nós dois. Falei, Guilherme, vamos falar de Jesus aqui nessa faculdade. Distribuímos os cartazes na faculdade, 30 mil alunos. Acabaram os murais, a gente tinha ainda panfleto, nós começamos a colocar no para-brisa dos carros no estacionamento. Quer dizer, a gente divulgou a reunião, que ia ter reunião de oração e tal. Chegou o dia da reunião. Sabe quantas pessoas foram? Nenhuma. Nem o Guilherme foi, só eu que fui. Aí eu cheguei, quantas vezes levava mensagem assim, e aí pregava para as cadeiras vazias. Fazia apelo para a cadeira vazia. Quantas cadeiras querem Jesus? Fiquem onde estão. Todas elas se convertiam, meus irmãos. Mas aí um dia chegou uma menina, Renatinha, me olhou, uma menina chamada Renata, ela me olhou, eu sou da igreja também, vou chamar minha turma, chamou a turma dela de pedagogia, e aí começou o trabalho, começou a juntar com a Renatinha trouxe a turma dela, até que passou o tempo, converteu a primeira menina ao evangelho, ela chama Ludmila. A Ludmila está crente até hoje, mulher de Deus, diretora de escola cristã, casou, teve filho, uma bênção, Ludmila. Ainda tem que escrever esse livro com essas histórias, porque foi muito bonito. Eu sei que quando eu formei na PUC, 5 anos depois, tinha reunião todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Então, assim, sacudimos lá, até hoje tem a reunião lá, até hoje eles me convidam para ir, e todo mundo conhece a reunião que tem na Pontifícia Católica no Coração Eucarístico. Por quê? Porque um dia um grupo de jovens cristãos falou, nós vamos orar, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Quem está entendendo? Amém, queridos? Então, quando a igreja age, você age no seu prédio, é o mesmo princípio, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo, meus irmãos. Então, a igreja estava agindo. Escute isso aqui de cara. Deus não te chamou para uma vida insípida. Já viu pessoa insípida? Não tem gosto de nada. A pessoa entra, sai água de salsicha. Para quê? Fruta de panetone. Qual o propósito? Ninguém sabe. É uma pessoa que, sabe, você tem que deixar de ser um fruta de panetone. Você recebe essa palavra na sua vida? Aquela pessoa que entra, sabe, você não faz diferença. Isso é espiritual. Ah, não, eu sou tímido. Não, para com besteira. Tudo bem, tem gente que é tímida. Ninguém está falando aqui de ser introvertido. Não é isso. Ninguém está falando disso. Nós estamos falando de uma coisa, isso quem está entendendo? Espiritual. Você não pode habitar um lugar e não fazer uma oração. Você não pode estar anos num lugar e não amar ninguém. Que vida egoísta é essa? Que vidinha miserável é essa? Que você só se importa com você. O evangelho é isso. O evangelho veio te libertar de você mesmo. Para você salgar, para você iluminar, para você perfumar, para você levar Deus a um mundo tão carente, com as nossas limitações. Pedro, gente, tinha acabado de negar Jesus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Semanas atrás, Pentecoste são 7 semanas depois da Páscoa. 7 semanas, é a festa das semanas. São 7 semanas. 7 semanas atrás, Pedro estava negando Jesus. Mas ele foi restaurado pelo poder do Espírito Santo. No Pentecoste ele pregou, olha só, Deus pode mudar a sua vida. Então, não viva uma vida insípida. Não vale a pena você viver uma vidinha só para você. Mas que vidinha é essa? Deus te chamou para brilhar. Jesus falou, vocês são a luz do mundo. O discípulo de Cristo é sal da terra. Traz gosto, dá sede de Deus nas pessoas. Sal é símbolo de fé no Antigo Testamento. A oferta é temperada com sal. A oferta é símbolo de fé. É símbolo de uma vida que faz a diferença. E aí vem então o nosso texto. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membro do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Olha só, a mesquinhez das autoridades religiosas. Claro que existia aqui um conjunto de rupturas que a igreja cristã estava realizando em Jerusalém. Primeiro, os discípulos negavam a doutrina dos saduceus. Os saduceus não criam no sobrenatural. Tem muitos saduceus nos dias de hoje ainda nas igrejas.
os saduceus contemporâneos. Eles não criam que Jesus ressuscitou, eles não criam que existia ressurreição. Eles falavam que não existe ressurreição, eles falavam que não existia anjos, eles falavam que não existe nada sobrenatural, nada disso existe. E aí, os discípulos estavam pregando o quê? Que Jesus ressuscitou dos mortos. Louvado seja Deus. Então, eles estavam combatendo a doutrina dos saduceus. Os saduceus eram um grupo elitizado da religião de Israel. Tinha os fariseus, tinham vários grupos. O Gamaliel, no final do capítulo, que foi o professor do apóstolo Paulo, era um fariseu. Mas o sinédrio, em particular, era dominado pelos saduceus. Era um grupo altamente elitizado, que não tinha mais contato com as massas, mas eles tinham as burocracias religiosas na mão. E eles infestavam o sinédrio. Eram homens que infestavam o sinédrio. Então, primeiro, a igreja anunciava que Jesus ressuscitou. Ou seja, a igreja era contra o ensinamento dos saduceus. Segundo, a igreja desafiou a autoridade do sinédrio. Por quê? No capítulo 4, o sinédrio mandou eles não pregarem mais. Sabe qual foi a resposta educada, mais correta do apóstolo Pedro? Verso 19. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém? Então Pedro é o primeiro embate da igreja com a autoridade civil. O sinédrio mandou a igreja calar a boca, para de falar de Jesus, não é para vocês falar de Jesus. E Pedro falou, julguem vocês, olha a educação de Pedro, julguem vocês mesmos, é certo obedecer homens ou Deus? Deus nos mandou pregar, então nós vamos obedecer a Deus. E aí, quando chega aqui no capítulo 5, eles estão desobedecendo. Então, eles pregam outra doutrina, quem está entendendo? Amém, queridos? Segundo, eles estão desafiando a autoridade do sinédrio. E terceiro, eles estão desestabilizando o controle sobre o povo. Por quê? A essa altura, já tinha cerca, talvez, de 10 mil cristãos. Cerca de 10 mil cristãos em Jerusalém. Isso é muito, muito. As estimativas variam muito. A história demográfica de Jerusalém, ela muda muito os números. Mas o maior consenso é que nessa época havia cerca entre 40 e 50 mil, no máximo, pessoas em Jerusalém. Então, para você entender, era muito. Era tipo um quarto, cerca de um quinto de toda a cidade de Jerusalém estava professando a fé cristã. As pessoas estavam se convertendo àquela mensagem. As pessoas estavam sendo curadas. As pessoas estavam sendo transformadas. As pessoas estavam saindo de uma vida de depressão, de uma vida de pessimismo, e contando a esperança que só Jesus tem para nós. Amém, queridos? As boas notícias sendo anunciadas. Então, o sinédrio estava desesperado. Agora, é impressionante que o texto inspirado por Deus diz que eles ficaram cheios de inveja. Tinha ou não tinha razões? Eles estavam perdendo o poder político, mas é muito pior a situação. A mesquinhez dessas pessoas era tão grande que o que motivou eles prender os apóstolos foi a inveja. Ah, vá para o inferno, amém, queridos irmãos? É um povo muito pequeno. É um povo muito pequeno. É um povo que precisa do evangelho. É um povo, quando você não tem o evangelho, é isso que sobra. Uma vida medíocre, mesquinha, com invejinha dos outros. A pessoa cheia de picuinha. Você é uma pessoa cheia de não me toque, todo afetado. A pessoa toda afetada, toda... Olha, que Deus te livre disso em nome de Jesus, amém, queridos? Deixar de ser uma pessoa assim. A pessoa, um marmanjo desse, todo afetado, não pode falar nada com você que você acha ruim. O pastor não pode falar nada que tudo você acha que estão querendo contra você, para o teu próprio bem, seu infeliz, amém? Pro teu bem. Tem coisa que a gente fala, a gente vê a tua cara de jumento para te orientar. Está na cara que você relincha quando abre a boca. Você fala, você diminui o QI da rua inteira, que Deus tem misericórdia de você, amém, queridos? Aí o pastor chega, Jesus vem, manda a pessoa para falar com você, para o teu bem. Por quê? É um saduceuzinho. Você é um saduceuzinho andando por Campinas, que Deus te liberte de você. Olha que povo medíocre. Eles estavam com inveja, com invejinha dos apóstolos. Com invejinha. Por quê? Eles queriam ser respeitados. Eles queriam ser reverenciados.
Eles que queriam ser aplaudidos. O que Jesus falou sobre esse povo? Eles gostavam de ser aplaudidos nas praças. Eles gostavam de sentar nos primeiros assentos dos banquetes. Era um povo viciado em fama. Era um povo viciado neles mesmos. Eram líderes narcisistas. Você já viu igreja que você vai? É a foto do pastor em todo lugar. Está repreendido isso, meus irmãos. Está até o computador da glória a Deus, olha aí. Ninguém aguenta. Por quê? É uma coisa narcisista, é uma coisa para si mesmo, é uma coisa de manipulação, é uma coisa que a pessoa não é um pastor, é um impostor, é outra coisa. É outra coisa, é tudo centrado nele, é tudo no nome dele. A Bíblia manda honrar, respeitar, valorizar. O pregador é digno de dupla honra, é o que a Bíblia diz, amém, queridos? Isso é uma coisa. Agora, o pregador não é Deus, o pastor não é Deus. Esse sumo sacerdote achava que ele era Deus. Ele pensava que ele era Deus. Ele queria ser adorado, ele fazia tudo para ser visto. Ele é que queria ser popular, mas era o nome de Jesus que estava sendo glorificado. Era o nome de Jesus que estava sendo exaltado em Jerusalém. E aí eles não suportavam isso. Então assim, que Deus também te abençoe contra as pessoas invejosas. Amém, queridos? Tem gente assim, ninguém liga quando você está doente, já viu isso? Ninguém liga se você está desempregada. Ninguém liga, meu irmão, se você está passando fome. Mas seja feliz para você ver o que as pessoas fazem. Seja feliz para você ver se não começa a aparecer as pessoas para te perturbar. São esses saduceus, são os invejosos. São as pessoas, para ajudar pouco a pessoa aparece. Agora, para te derrubar, o pessoal chega cedo na chuva e pega a senha. Está repreendido isso. É um tipo de gente que, sabe, quem é feliz não perde tempo fazendo maldade aos outros. Amém, queridos? Quem está cheio de Jesus não perde tempo querendo destruir ninguém. Os saduceus eram um povo de cabeça muito fechada. Era um povo muito sem Deus, muito sem Deus. Então o texto diz, o sumo sacerdote, vê se isso é comportamento de alguém que se intitula sumo sacerdote. O sumo sacerdote ficou cheio de inveja, então mandou prender os apóstolos, colocando numa prisão. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Eles fizeram um plano, isso aqui é o máximo que o homem pode fazer. O máximo que o homem pode fazer é te agredir, te açoitar, te prender, isso é o máximo. A Bíblia diz que nós devemos temer a Deus. O máximo que o homem faz é machucar o seu corpo, tirar sua saúde, mas só Deus pode salvar nossa alma. Eles não podem tocar na sua alma. Eles não podem tocar, sua fé é inquebrantável, é inabalável. Eles não podem derrubar e tirar você das mãos de Deus. Então eles prenderam, e até irônico que eles não acreditavam em anjo. Deus mandou um anjo libertar a igreja. Todos os estudiosos desse texto, eles falam que esse texto aqui é um dos textos mais irônicos de Atos. É um dos textos que Deus ele vai mostrar o quão patéticos os homens são tentando impedir a obra dele. Deus mostra que a hora que ele quiser, a igreja com Deus é maioria. Louvado seja Deus. Onde a igreja estiver, Deus está com a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E aqui fica muito claro que o desafio da igreja não é nenhuma perseguição externa, porque se perseguir, Deus vai mandar o anjo se ele quiser, a hora que ele quiser, a hora que ele quiser. Então eles prenderam com toda a pompa e circunstância e imediatamente um anjo libertou os apóstolos. Aqui dá a entender que os 12, Matias fica no lugar de Judas, aqui dá a entender que os 12 foram presos, né? O consenso é que talvez os 12 aqui foram o maior entendimento, porque a primeira vez foi Pedro e João, agora parece que todos os apóstolos, todos eles foram presos e facilmente eles saíram. O sinédrio é feito de bobo, o sinédrio é feito de bobo. Deus vai sempre fazer o que lhe convém. Ele pode mandar libertar na hora, como ele pode mandar continuar preso até morrer na fogueira. Deus vai escolher o que convém a ele e o que vai ser melhor para nós e para a igreja do Senhor como um todo. Amém, queridos? Porque no final do capítulo os apóstolos vão ser açoitados. Mas isso mostra que eles saem felizes por ter sido dignos de serem açoitados no nome de Jesus. Então o cristão, ele vai para um outro tipo de raciocínio. Quem está entendendo? Amém, queridos? A vida dele está na mão de Deus. O sinédrio não pode nos amedrontar. Ninguém mais pode nos amedrontar.
né? Um cristão não pode ser intimidado. Não existe. Um cristão não pode. Uma mulher cheia do Espírito Santo não pode ser intimidada. Um homem cheio do Espírito Santo não pode ser intimidado. Nós temos as lutas, os desafios, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É maior. Deus é maior na nossa vida. Deus é maior na nossa vida. Então, eles são presos e são soltos imediatamente. E aí, meus amados irmãos, o anjo fala assim para eles, dirijam-se ao templo e relatem ao povo a mensagem da vida. Que é interessante também, que esse é o privilégio que os anjos não têm, de pregar a vida. Os anjos falam, vocês vão lá pregar, mas quem foi chamado para pregar foi você e eu, a igreja tem que testemunhar. Esse é o privilégio dado à igreja, de pregar. Evangelizar, pregar é algo que você não pode fazer no céu, é algo que nós temos que praticar agora. A igreja está aqui para evangelizar, para testemunhar. Vocês serão minhas testemunhas. E eles obedecem. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como foram instruídos, e começaram a ensinar o povo. Olha que legal. Eles foram no lugar com mais gente, o pátio do templo. Era o lugar mais movimentado. Assim que deu, de manhã, no primeiro momento possível, eles já estavam pregando. Eu oro pela sua vida para que você tenha prontidão para pregar a palavra de Deus. Prontidão. Nós temos prontidão para tantas coisas muitas vezes e uma preguiça, sempre os restos para Deus, que essa igreja seja cheia do Espírito Santo. Prontidão para pregar. Aí tem uma cena aqui, gente, porque o sacerdote e os companheiros convocaram o sinédrio, a assembleia, e mandaram buscar os apóstolos da prisão, só que quando chegaram lá, não tinha apóstolo nenhum. Então eles são feitos de tontos aqui. Eles estavam todos reunidos. Imagina a cena, todo mundo reunido, eles todos lá esperando, com aquelas roupas deles, com aquelas barbas de sumos sacerdotes, e eles com aquele ar, vamos lá buscar, vamos julgar. Quem eles pensam que são? Esses pescadores iletrados. Eles chamaram assim, Pedro. Quem são esses homens iletrados? Quem são esses analfabetos para vir falar com a gente? Eles usaram essa expressão. Quem são esses homens incultos para vir falar conosco? Nós que somos os sacerdotes. Quem eles pensam que são? Vai lá buscar eles. Aí chega lá, não tem ninguém lá. Aí volta, é uma cena, não tem ninguém lá. Aí eles ficam meio sem graça. Onde eles estão? Aí descobre eles pregando. É tão embaraçoso que eles pulam essa parte. Vocês perceberam isso? É tão embaraçoso para os saduceus. Eles foram feitos tão de tonto que eles nem falam, como é que vocês escaparam Eles nem ousam perguntar. Vai que a multidão estava tão eufórica do lado dos apóstolos que eles já tinham perdido por completo o poder até sobre os guardas. Então aqui mostra um momento tenso, um momento crítico para a autoridade dos saduceus, porque eles já não têm, né, no sinédrio ali, aquela força toda que eles imaginam que eles têm. E aí eles chamam então, e aí eles tentam encurralar a igreja. Eles tentam emparedar os apóstolos, dizendo assim no verso 28, nós demos ordens expressas a vocês, que não ensinassem neste nome. Vocês percebem o modo que eles se referem a Jesus? Eu não vou sujar minha boca mencionando o nome deste daí. Percebeu? O despeito que eles tinham por Cristo. O despeito que eles tinham por Jesus de Nazaré. Eles falam, nós mandamos vocês não ensinarem nesse nome aí que vocês estão falando. Olha o despeito que algumas pessoas têm por Jesus. E aí eles dizem assim, nós demos essa ordem, e aí ele fala assim, todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Mais uma vez, eles rebaixando Jesus a um homem, chamando Jesus de apenas mais um. Mas olha só, era inquestionável que a igreja tinha pregado em Jerusalém inteira. Quem quer testemunhar o poder de Deus? Mesmo os inimigos reconheceram que eles pregaram na cidade inteira. Vocês pregaram, encheram Jerusalém com a sua doutrina. Quem quer encher Campinas com a palavra de Deus? O problema das cidades brasileiras hoje é que elas estão cheias de tudo, cheias de crossfit, cheias de franquia disso, cheias de franquia daquilo. Deus, a igreja cheia do Espírito Santo enche uma cidade
com a palavra. Enche a cidade com uma doutrina de Jesus. Então Pedro vai denunciar agora aquelas autoridades. Pedro, chega o momento principal que a gente está estudando. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes do que aos homens. E aqui está estabelecido mais uma vez esse princípio atemporal para a igreja em todos os confrontos que nós tivermos com qualquer autoridade que seja. Entre a autoridade de Deus e a autoridade de uma pessoa, nós vamos obedecer a quem? A Deus. Nós somos chamados para cooperar com as autoridades civis, inquestionavelmente, isso não está sob disputa. Nós somos chamados a amar todas as pessoas. Agora, no momento, e especificamente no momento, em que uma autoridade civil explicitamente der uma ordem para a igreja fazer algo que frontalmente vai contra o que Jesus, na sua palavra, nos ensina a fazer, aí a partir desse momento, nós devemos praticar, sem pensar duas vezes, a desobediência civil, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. É o que a igreja tinha que ter feito quando Adolf Hitler subiu ao poder, como alguns tentaram fazer na igreja confessante. É o que a igreja tem que fazer quando vem todo tipo de lei opressora, todo tipo de comando que vai contra o que Jesus nos ensinou. Aí a igreja cheia do Espírito Santo vai dizer: olha, aí não, aqui tem um basta. Nós vamos obedecer a Deus. O nosso compromisso é com Deus e não com homens. O apóstolo Pedro, ele é muito mais direto nessa segunda intervenção do Sinédrio. Na primeira vez, ele fala assim: julguem os senhores o que é justo. Agora ele já não vai, ele já passou dessa fase. Agora ele vai falar. Eles já receberam uma resposta educada da primeira vez. Agora Pedro vai afirmar: ó, o que importa é obedecer Deus, não homens. Segundo, ele está rebaixando o Sinédrio a meros mortais. Vocês são homens. Jesus é Deus. Vocês são homens como eu. Vocês não estão num pedestal acima de ninguém. E esse é outro ensinamento urgente para a igreja brasileira contemporânea. Nós, como uma igreja protestante, que somos uma igreja evangélica, uma igreja batista, nós cremos na doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. O pastor não é um sacerdote que é o mediador entre você e Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém, queridos? Cristo Jesus. Você pode orar diante de Jesus, não tem nenhum intercessor por você, é Cristo o único intercessor. O pastor não é um mediador da aliança, não existe esse ensinamento no Novo Testamento. Isso é uma mentira, isso é feito para enganar pessoas que não leem a palavra, para manipular pessoas, e quem faz isso vai ter o seu acerto de contas com Deus. Agora, nós cremos no que a Bíblia declara: Jesus é o único caminho para o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Jesus. Creia em Cristo Jesus. Ore apenas a Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É no nome de Jesus que os demônios são expulsos. Nenhum demônio é expulso no nome de Moisés. Nenhum demônio é expulso no nome de pastor que seja, de padre que seja. É só no nome de Jesus. Ora lá com alguém endemoniado. Fala: sai em nome do Silas Malafaia, para você ver o que acontece. Fala lá: sai em nome do Aguiar Valvassoura, para você ver o que acontece. Sai em nome do Jorge Linhares. Sai em nome do Hildo Félix. Sai em nome do Davi Lago. Você vai apanhar do demônio. Agora, se você falar: todo mal está repreendido em nome de Jesus, aí é outra conversa. Porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque Ele é o Senhor. Então, Pedro está falando: importa obedecer Deus, não homens. Não homens que reivindicam para si um status divino, que reivindicam para si uma condição que Deus não deu. Meus amados irmãos, isso é muito sério para a igreja de hoje. Os apóstolos estão cumprindo a ordem que Jesus deu para eles: vocês vão ser minhas testemunhas. Esse é um grande momento na história da igreja e do mundo que nós estamos estudando. É um grande momento, é o primeiro conflito da igreja com o poder civil. Nós vamos encontrar os ecos dessa palavra na Dieta de Worms, quando Lutero fala: eu não vou renunciar ao que eu escrevi, a não ser que eu seja convencido pela razão e pelas escrituras que isso está errado.
Então, todos esses momentos decisivos, quando a igreja enfrentou a escravidão, William Wilberforce, todos esses momentos passam primeiro por capítulo 5 de Atos. Amém, queridos? O momento onde a igreja toma uma posição, importa obedecer a Deus em primeiro lugar. E aí o apóstolo Pedro vai fazer uma das pregações sintéticas mais bonitas do Evangelho. Os elementos do Evangelho aparecem aqui. É uma aula para você aprender a pregar. Olha Pedro testemunhando. Ele diz: o Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. O apóstolo Pedro vai falar o Deus dos nossos antepassados. Ele era um judeu, Pedro. Pedro, como os saduceus, de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus dos nossos antepassados. O Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente. Que revelou: eu sou o que sou, é meu nome. O Deus, Jeová, o Deus de nossos antepassados, foi Ele quem ressuscitou Jesus. Jesus é o Filho de Deus, amém, queridos irmãos? Ele ressuscitou Jesus, que morreu no madeiro. Aqui tem algo muito poderoso nessa palavra aqui. Quando Pedro fala do madeiro diante do sinédrio, ele está deliberadamente aludindo àquilo que está lá em Deuteronômio 21, verso 22 e 23, que fala que maldito é todo aquele que é pendurado num madeiro. Ser pendurado num madeiro era a morte mais maldita na cultura judaica, assim como a crucificação era a morte mais maldita na cultura romana. E aqui então tem um duplo significado, tanto para os romanos, para o povo secular, o povo pagão, como para os judeus. Vocês penduraram ele no madeiro. Jesus levou na cruz os nossos pecados, meus irmãos. Jesus foi feito maldito no madeiro. Todos os seus pecados, sabe os seus pecados? As suas mentiras, os seus adultérios, as suas infidelidades, os seus roubos, furtos, o seu ódio, as suas mentiras que você fala, que você escreve, as ilusões que você vende para as pessoas, a sua defraudação, todos os pecados que nós cometemos, a Bíblia diz que Cristo foi feito propiciação no nosso lugar. Ele levou sobre ele a ira de Deus. Ele foi feito maldito naquele madeiro. E Pedro está dizendo que vocês crucificaram, que nós crucificamos, que todos nós pecadores, meus amados irmãos. Mas olha o poder de Deus. Deus exaltou Jesus, louvado seja Deus, amém, queridos? Ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, ele foi exaltado, está à direita do Pai como príncipe e salvador, louvado seja Deus. Jesus é o príncipe da sua vida, dá um glória a Deus aí. Ele é o príncipe, ele é o Senhor, ele é o salvador da sua vida. Isso tudo para te salvar. Então é bonito, porque Pedro não termina o seu discurso assim acusando eles, como um profeta do caos. Ele fala: tudo isso que aconteceu, aconteceu. Vocês crucificaram ele. Agora, até nisso Deus é maior do que todos nós. Porque tudo isso, olha o que Pedro diz: para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. O Evangelho é um convite ao arrependimento. A obra de Jesus é justamente para que Ele levou sobre si os nossos pecados. Então arrependa-se e creia no Evangelho e você vai ser salvo, você e a sua casa. Nós temos que crer, Pedro está falando, para arrependimento a Israel. Israel é ou não é maior que o sinédrio? Israel é ou não é maior? Israel é todo o povo. Quer dizer, todos vocês e todo Israel, nós estamos sendo chamados a uma vida de arrependimento. O arrependimento é um dom de Deus. Olha o que Pedro está anunciando. Não vem de nós. Até o arrependimento é a graça de Deus na nossa vida. Ele concedeu para dar a Israel. É Deus que concede o arrependimento. É Deus que toca no nosso coração. É Deus quem perdoa. É Deus quem perdoa. Então, ele vai agora dizer a frase-chave da nossa mensagem, do nosso estudo essa manhã. E então vai dizer: e nós somos mártires. Nós somos testemunhas. É a palavra grega mártires. Nós somos
testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então Pedro está dizendo, nós somos testemunhas oculares disso. Testemunha é uma palavra judicial. Testemunha é uma palavra legal, é uma palavra do direito, é aquele que testemunha em um julgamento público. A palavra grega é mobilizada nesse sentido, e é a mesma ideia que já aparece no Antigo Testamento. A fala do apóstolo Pedro está profundamente enraizada no sistema legal judaico. Lá em Deuteronômio 19, verso 15 em diante, aparece conjunto de especificações sobre o testemunho. Lá vai dizer exatamente isso, porque a acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então a verdade de um fato tinha que ser endossada por testemunhas, e havia severa penalidade para as falsas testemunhas. Era uma severa penalidade para quem desse um falso testemunho. Então o apóstolo Pedro está dizendo, nós somos testemunhas em primeira mão desses acontecimentos. Ele está usando agora testemunha, a palavra mártir, não no termo apenas judicial, apesar de ele estar ali numa reunião formal com o Sinédrio, ele está usando essa palavra no sentido figurado, como alguém que viu em primeira mão. Os discípulos viram em primeira mão, acompanharam Jesus, viram sua crucificação, testemunharam a sua ressurreição. Então ele está dizendo, nós somos testemunhas, nós vimos, né? João vai dizer lá na primeira carta, nós ouvimos a voz de Deus vir do alto no batismo de Jesus, esse é o meu filho amado. Eles viram os milagres, eles acompanharam Jesus de Nazaré e agora estão apostos de dar a vida por isso, se necessário. Nós vimos Jesus ressurreto, ninguém contou para nós. É autoridade apostólica, ela é mencionada como um dos critérios para ser um apóstolo no Novo Testamento, ter visto Jesus. Pessoalmente, eles viram Jesus ressurreto dos mortos. Então, meus amados irmãos, eles estão falando por experiência própria. E aí vem a conclusão maravilhosa da fala. Porque ele vai dizer, e o Espírito Santo também é testemunha, que Deus concede àqueles que lhe obedecem. Olha que texto poderoso sobre o Espírito Santo para nós. O arrependimento vem de Deus. O perdão dos pecados vem de Deus. E o Espírito Santo também é derramado por Deus. O arrependimento, o perdão da culpa que você sente. E o derramado Espírito Santo. O Espírito Santo é uma cotestemunha e ele é um dom divino sobre a igreja. Amém, queridos? Ele é derramado sobre aqueles que obedecem a Deus. Então, ele está dizendo, obedece, ligado com o início da fala. Importa obedecer a Deus e não a homens. Quando você então começa a obedecer a Deus, quando você então tem um coração em primeiro lugar para Deus, quando você está aberto, recebe o arrependimento, a salvação, a graça de Deus invade a sua vida, você recebe também o dom do Espírito, você recebe o Espírito na sua vida. E o Espírito então testifica. Aquelas obras, Pedro está falando, não vem de nós, isso vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus, derramado pelo próprio Deus. Então, a palavra obedece, que é utilizada aqui, só aparece 4 vezes. Essa palavra, essa versão da palavra obedece em todo o Novo Testamento. 2 vezes no nosso texto, importa obedecer a Deus, e o Espírito Santo que lhe dá quem obedece. Aparece no final de Atos, quando Paulo fala que no meio do naufrágio, estava naufragando o navio, fala assim, obedeçam o que eu estou falando. Tipo, o que eu estou falando é uma palavra de Deus, autoritativa. E quando ele fala lá em Tito que a igreja deve aprender a obedecer às autoridades. É a palavra obedece plena, obedecer a uma autoridade. É o sentido dessa palavra. Obedecer a uma autoridade. Então, ele está dizendo que nós devemos obedecer a Deus e que o Espírito Santo é derramado sobre esses que obedecem. Amém? Você recebe na sua vida? Que você possa obedecer a Deus. Então tem uma promessa. O Espírito Santo entra, testifica na sua vida e através da sua vida. O chamado, a aplicação desse texto é essa, meus irmãos. Devemos viver uma vida submissa a Deus. Uma vida de submissão a Deus para experimentar esse poder do Espírito Santo. Para experimentar esse poder do Espírito Santo. É isso que a Bíblia ensina sobre buscar o Espírito Santo. Hoje se fala muito sobre o Espírito Santo
muitas vezes bem intencionado, mas sem a Bíblia de base. Quem está entendendo? Não tem a Bíblia, só fala assim, as pessoas, mas aqui tem uma fundamentação bíblica. Olha só, o poder transformador, o poder sobrenatural do Espírito Santo está naqueles que obedecem à palavra. Por quê? Porque já estão sendo transformados pela graça de Deus. Já estão sendo tocados, já se arrependeram, já estão abertos. Então a obediência a Deus é intimamente ligada ao recebimento do Espírito Santo. Eu tenho uma pergunta para você essa manhã. Quem você quer agradar? Deus ou os homens? Quem que você quer agradar? O que você se preocupa tanto? Quando vai falar algo, quando vai tomar uma decisão, quando você vai postar alguma coisa. Quais são os pensamentos que atravessam as suas decisões? Para quem você está vivendo? Essa é a pergunta que o texto nos coloca. Os apóstolos simplesmente não se importavam com a opinião do Sinédrio. Simplesmente não se importavam. Eles se importavam de obedecer o que Jesus falou para eles, o Jesus que eles conheceram, o Jesus que transformou a vida deles, o Jesus que mudou a vida deles. Era essa a opinião que importava. A opinião de Cristo. Você precisa se acostumar com esse fato. O mundo odeia Jesus. O mundo odeia Jesus. O pastor Hildo falou aqui no início. E é verdade. Gente, lugares que nós andamos que são hostis à palavra de Deus. Às vezes o máximo que as pessoas falam, e fique muito esperto com isso, é tipo assim, um elogio da fé, como a fé pela fé. O que importa é ter fé. Não interessa o que você crê, o que importa é que você tenha essa fé quentinha, esse edredom emocional que você coloca sobre você, essa fezinha, e a fé como a fé pela fé. A nossa fé não é uma fé na fé, a nossa fé é a fé em Cristo Jesus, que morreu na cruz, que expiou os nossos pecados, que ressuscitou no terceiro dia e que derrama o Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém, queridos? Essa é a fé cristã. Essa é a fé salvadora. Essa é a fé que transforma as vidas. Esse texto diz explicitamente que o arrependimento, o perdão dos pecados e o Espírito Santo são dons de Deus para transformar a nossa vida. Amém, queridos? Então, uma vida cristã é uma vida transformada. Crer é obedecer. Jesus aqui falou isso. Jesus diz em João 14:15, João 14:21, João 15:14, tem 3 versos explícitos pelo menos, onde Jesus fala, quem me ama obedece aos meus mandamentos. Quem me ama? Quem guarda o que eu ensino. Quem guarda a palavra, quem lê o Sermão do Monte e pratica, quem guarda o que eu estou dizendo, é esse que me ama de verdade. Não é quem coloca adesivo no carro, eu amo Jesus. Não é quem coloca frase de autoajuda evangélica no Instagram que me ama. Quem me ama não é quem usa uma camisa dizendo que me ama. Quem me ama é quem obedece os meus mandamentos. É quem o Espírito Santo habita nessa pessoa. Esse me ama genuinamente. Então a salvação, ela nos é dada. A salvação não é conquistada. O Espírito Santo também. O Espírito Santo nos é dado. Ele não é conquistado, o Espírito Santo. Eu conquistei o direito de ser cheio do Espírito Santo. Não, ele é dado. Agora nós temos que receber esse dom. Amém, queridos? Tomar posse desse dom. Reconhecer que é um dom. Reconhecer o dom de Deus. Receber o dom de Deus. Acolher o Divino Espírito Santo na nossa vida. Amém, queridos? Acolher o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. E qual é a evidência? Uma vida transformada. Quem tem o Espírito Santo é uma testemunha. Ou seja, tem uma experiência em primeira mão com Jesus. Não é mais uma experiência mediada por outro, pelo autor de um livro, por alguém que está dizendo, não, você tem o seu momento, o seu encontro com Cristo. O Espírito começa a testificar no fundo do teu coração, Abba, Pai. Começa a clamar. Você então sente a sua adoção espiritual em Deus, você muda de comportamento. Pedro foi transformado, gente. Eu estou falando de um homem que estava negando Jesus e agora está cheio do Espírito Santo. Esse é o poder de Deus, ele pode transformar a sua vida. Metanoia, arrependimento, mudança de comportamento, mudança de desejos, mudança de objetivos de vida, mudança de parâmetros para suas decisões éticas, mudança no comportamento, mudança no modo de falar com as pessoas. Você sabia que o hábito de falar com Deus muda o seu modo de falar com as pessoas? Mudança na sua generosidade.
Então o Espírito Santo começa a testemunhar em você e começa a testemunhar através de você. É isso que Pedro está dizendo. Nós somos testemunhas, bem como o Espírito Santo, que Deus concede aos que lhe obedecem. Pedro então está agora falando para o Sinédrio. Ele foi transformado. Eu quero caminhar para encerrar dizendo isso, meus amados irmãos. Você não foi chamado para ser um espectador nessa igreja, mas para ser uma testemunha de Jesus em Campinas, uma testemunha de Jesus em São Paulo, uma testemunha de Jesus no Brasil, uma testemunha de Jesus onde você estiver. Nós não somos chamados, não tem esse negócio de cristão complacente, de cristão acomodado. Sabe, um desafio para nós. Relembre as suas conversas da semana anterior. Em quantas dessas conversas você falou de Jesus ou de Deus? Em qual dessas conversas Jesus emergiu naturalmente de você? Isso é para você refletir. Tem gente que, poxa, eu não falei de Jesus essa semana, não falei na outra, não falei. Será que você tem Deus? Será que você é cheio do Espírito Santo? Às vezes você pensa que você tem o Espírito Santo, mas Jesus, que a presença de Jesus seja mais evidente na nossa vida. O Espírito Santo te leva a testemunhar. Te leva, quando você vê, você está falando. É o que Pedro fala, vocês não podem nos impedir, nós não podemos deixar de falar o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que aconteceu no nosso coração, nossa vida mudou. Como aquele cego diz, olha, eu sei que antes eu não enxergava, mas agora eu vejo. Então, na nossa limitação, na sua limitação, mas quando o Espírito Santo está na nossa vida, nós começamos a ter ousadia para pregar a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Você começa a falar de Jesus, as portas vão abrindo. Eu lembro, tinha 17 anos, tinha acabado de entrar no escritório de advocacia, no estágio. E aí, eu levava a Bíblia, lia a Bíblia no intervalo, sempre carregava a Bíblia. Tem Bíblia, você anda com a Bíblia pequena, tem Bíblia na mochila, levava a Bíblia para a faculdade. Então, o pessoal me via lendo a Bíblia e tal. Um dia foi aniversário do chefe do escritório. Eu era o menos importante do escritório. E aí a secretária falou assim, Davi, você podia fazer uma oração. Você é crente, né? Eu falei, sou muito crente. Eu falei, você podia fazer uma oração pelo doutor. Eu falei, eu faço. Eu vou ler um texto da Bíblia também. Li um salmo. Virou um culto. Quase que eu tirei oferta. Foi uma bênção, meus irmãos. Eu li a Bíblia. Falei, vamos orar agora. Eu falei, estenda as mãos. Todo mundo estende a mão. Os caras ateus, com a mão assim, ó. Estende a mão, vou fazer uma oração. Não estende essa mão direita aí. Vamos fazer uma oração, nós vamos orar agora abençoando aqui a vida. E aí eu fiz uma oração. Gente, eu senti a presença de Deus entrar dentro do escritório de direita ali. Eu senti a presença de Deus. Terminei de orar. As pessoas com os olhos marejados. O rosto do doutor estava vermelho. Ele estava vermelho, ele me olhou assim, o rosto vermelho. E aí eu orei. Primeiro lugar, eu recebi um aumento. Louvado seja Deus. Olha que bênção. Eu recebi um aumento, na mesma semana, ele me chamou, recebi um aumento. Eu gostei de você. Eu falei, aleluia, eu gostei de... Segundo, me tornei intercessor oficial dos aniversários. Intercessor oficial. Todo aniversário, eles me chamavam, Augusto. Agora o Davi vai fazer uma oração. E as pessoas achavam ruim se não lia a Bíblia. Tinha que fazer do mesmo jeito. Tinha que estender a mão, tinha que ler um salmo, tinha que ler dar uma palavra... E tudo mais. Então, quer dizer, onde você entrar, você é um embaixador do reino de Deus. Amém, queridos? Onde você entra, você leva uma mensagem de vida. Onde você leva, sabe, é mais do que tudo, é Deus na sua vida. Uma vez uma mulher, na igreja, eu perguntei, eu comentei assim, mas você falou de Jesus para os seus parentes? Ela falou, não, pastor, mas não dá para falar de Jesus para eles. Por que não? Ela falou assim, eles são mais abençoados do que eu. Como que eu vou falar de Jesus para eles? Aí eu falei, como assim? Aí eu resumo. É uma das distorções que a heresia da prosperidade, eu me recuso a falar teologia da prosperidade, essa heresia da prosperidade, olha a cabeça da moça. Tipo, quem tem mais dinheiro tem mais a bênção de Deus do que quem não tem dinheiro. Gente, os apóstolos não tinham nada. Estavam cheios do Espírito Santo. Então eles tinham tudo, amém, queridos? Ele vai dizer para capítulo 3, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Então a mulher pensando, eu peguei e falei, você é uma pagã, eu falei. Você tem critérios não bíblicos do que é testemunhar o Evangelho. Você nasceu de novo, eu nasci, pastor. A mulher, eu ia falando com ela na igreja Batista Getsemane, em pé,
perto da livraria. Nunca vou esquecer esse momento, Hildo. Conversando com a mulher desabou a chorar. Eu fui falando, a palavra foi entrando no coração dela. Ela falou, pastor, eu vou falar de Jesus para minha família. Aquela mulher ganhou a família para a glória de Deus. Uma mulher que não pregava na sua casa. Uma mulher que não falava de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que tem o Espírito Santo, mas é uma mentira que a gente cria para a gente mesmo. E a Bíblia não autoriza dizer que você está cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo? Quem testemunha com ousadia. Quem vive uma vida santa. A vida de Cristo começa a se revelar em você. Não tem nada a ver com gritaria. Alguém viu alguém gritando aqui? Não tem a ver com gritaria. Não tem a ver necessariamente com música. Não tem a ver necessariamente... Tem a ver o quê? Com uma vida santificada e o anúncio do Evangelho. Isso é o Espírito Santo numa igreja de verdade. Não é um modismo. Não é simplesmente a multidão pela multidão. Quando você estuda a história das heresias, você descobre algo impressionante. Tem heresias que duram séculos. Séculos a heresia dura, séculos. Por exemplo, aqui nos capítulos seguintes vai ter um cara chamado Simão o Mágico, Simão Mago, que é um cara que vai aparecer para comprar o Espírito Santo. Ele fala, Pedro, eu quero pagar, qual que é o Pix para fazer para o Espírito Santo vir para a minha vida? Pedro, do jeito dele, educadamente manda ele para o inferno. Louvado seja Deus. Pedro fala educadamente, morra você e o seu dinheiro. Ele fala, morre vocês dois juntos. Essa foi a resposta de Pedro. Está na Bíblia, mas você lê. Pedro é muito engraçado. Morra você e o seu dinheiro. Você não tem parte com esse ministério. Agora, Simão Mago, sabe como ele era chamado, que a Bíblia fala em Atos? O poder de Deus. Os asseclas dele, a seita dele, chamava ele de o poder de Deus. E quando a gente estuda a história da igreja, por exemplo, Irineu de Leão, no livro Contra as Heresias, enfrenta os seguidores de Simão Mago no século II inteiro. Ele corrompeu a região de Samaria. Tinha gente na pseudo-igreja de Simão Mago, mas era uma heresia. Não tem parte com Jesus, ensinava mentiras. Marcião, outro herege. Marcião dizia que o Deus de Israel é um e o Deus de Jesus é outro. É isso que Pedro falou aqui? Não. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus. Mas para Marcião, não. O Deus lá de Israel é um Deus. O Deus de ódio e o Deus de Jesus é outro. Agora, para ele chegar a essa conclusão, ele falou que Mateus não é evangelho, que Marcos não é evangelho, que João não é evangelho. Ele retalhou a Bíblia toda. Ele é que criou a Bíblia, ele é que sabe o que é a Bíblia, ele é que é Deus. A heresia de Marcião, a igreja dele durou até o século 6, 7. Tem reflexo até o século 16 da heresia de Marcião. Então por que eu estou dizendo isso? Porque essa aqui é uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Essa igreja é uma igreja que está crescendo com consistência, com amor, com orações, com vidas transformadas. Quem recebe essa palavra? Você pode dar um glória a Deus aí? Não é a multidão pela multidão, não é isso. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo e mostrar isso numa vida transformada, num caráter transformado, que você possa pregar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo mude os seus pensamentos, que o Espírito Santo transforme o seu coração, que você possa clamar pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Os apóstolos pregaram em Jerusalém, no mesmo lugar que Jesus ressuscitou. Eles não tiveram medo. O Espírito Santo estava com eles. Eu quero te dizer, o Espírito Santo não te deixa sozinho no seu testemunho. Quando você pregar, Deus está lá com você. Quando você abrir sua boca, quando você der uma Bíblia de presente, quando você convidar uma família para estar conosco, eu já posso ver esse lugar cheio de famílias transformadas. Eu já posso ver esse lugar cheio de famílias transformadas. Amém, queridos? Vidas transformadas, homens transformados, mulheres transformadas, crianças transformadas. Uma nova geração buscando o Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, anunciando, testemunhando com amor. O mundo está tão carente. Abra suas mãos, o mundo está tão carente. Fala assim, usa-me, Senhor Jesus. Queremos ser usados pelo Senhor essa manhã, Espírito Santo de Deus. Queremos a Deus pedir, você pode também pedir o Espírito. Jesus falou, até um pai na terra dá boas coisas para os seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem? Pedir. Pede o Espírito Santo de Deus.